Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Beatriz Tomaszewski e esse daqui é o Mulheres na História. Primeiramente, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é pedir desculpas por essa ausência tão grande, por esse espaço tão longo entre a publicação dos vídeos. O período do EAD aí, né, desse ensino à distância, ele tem sido um pouco desgastante, então é possível que os vídeos eles tenham esse espaço um pouco maior, de 2 ou 3 semanas eu diria, porque é um tempo que eu necessito para me organizar fazendo algumas tarefas da monitoria, fazendo tarefas da faculdade, fazendo, enfim, mil e uma coisas que eu preciso fazer e não deixando também de fazer uma pesquisa fidedigna, digamos assim, para poder passar para vocês em todos os vídeos. Então peço perdão por essa ausência. Mais uma vez, né, aqui vamos começar então agora esquecendo essas desculpas. Se você tá pela primeira vez aqui, eu peço para que, por favor, você se inscreva aqui embaixo, para que você curta, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai ter interesse nesse tipo de conteúdo. E vem comigo, fica comigo aqui, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução e a efetivação da participação feminina, da participação das mulheres no mercado de trabalho. Bom, como já descrito diversas vezes aqui nos vídeos, né, as perspectivas patriarcais, elas atravessaram e perduraram durante muitos e muitos séculos. E essas perspectivas, elas davam então, né, para o homem o título, né, de chefe da família. Ele seria responsável então por prover, né, ele seria o provedor do lar. E isso fazia então com que as mulheres elas ficassem limitadas à circulação dos ambientes privados. E além disso, elas também estavam destinadas a apenas as tarefas domésticas. Com as duas grandes guerras que movimentaram o cenário mundial, a gente vai ter um grande abalo dessas estruturas patriarcais, porque os homens, né, os então conhecidos como chefes de família, eles se deslocaram para os campos de batalha e isso exigiu uma reorganização profunda de toda uma estrutura administrativa, não só dos negócios, como também da casa. Então, essa ausência, né, do homem, que até então era tido como provedor, fez com que muitas mulheres passassem a ter esse papel e se dividir não só entre esse papel de provedoras agora, de administradoras do seu lar, como também de administradoras, como eu posso dizer, da vida dos descendentes, que até então em muitas sociedades, na maioria delas, o chefe de família era que tinha essa autonomia sobre esses descendentes. Então é com isso que as mulheres começam a ter um pouco mais de espaço. Nesse período, então, né, que abarca aí o início da Primeira Guerra até o final da Segunda Guerra, então vai aí de 1914, se eu não me engano, até 1945, esse período ele propicia as mulheres uma ascensão nesse sentido de terem ficado responsáveis pelos negócios da família, pela administração das lojas, dos ateliês, enfim, elas que começaram a desenvolver os seus próprios métodos administrativos para isso, levando uma dupla jornada, então, porque trabalhavam nos negócios e também em casa, ficavam ainda responsáveis pela administração doméstica. Então, tratado, né, esse período das duas grandes guerras, a gente pode falar que foi basicamente isso. Nesse período a gente teve uma ascensão das mulheres como administradoras dos negócios em função de uma reorganização estrutural administrativa das famílias, permeada por essa ausência dos homens, né, por esse deslocamento para os campos de batalha, para os focos nas duas grandes guerras mundiais. Bom, tratado o período das duas grandes guerras, né, reforçado então essas questões desse salto que a mulher teve nas duas grandes guerras, a gente tinha ali então, né, um cenário caótico, um cenário ali pós-apocalíptico no mundo inteiro, afinal, mesmo os países, as nações, os estados que não tinham participado, eles tinham sido afetados, né, todo o globo foi atingido direta ou indiretamente pelas duas grandes guerras.
Então é nesse cenário, né, que as mulheres já tinham ali assumido um pouco de postura na questão, na estrutura administrativa dos negócios da família, mesmo com esse cenário, com esse salto da circulação do ambiente privado para o ambiente público, do deslocamento delas de casa para o trabalho, é só na década de 70 que a gente vai ter uma consolidação do papel feminino dentro das indústrias, dentro das empresas, dentro dos negócios. Essas duas grandes guerras elas serviram para impulsionar isso, mas é somente na década de 70 que a gente tem uma consolidação, uma efetivação do papel da mulher dentro do mercado de trabalho. Na década de 70, então, a gente já tinha consolidado todos os processos da Revolução Industrial e todas as suas consequências, digamos assim como a gente já tinha também consolidado ali, a gente já tinha tido a consolidação do sistema capitalista. Então, quando as mulheres entram, né, quando elas têm a consolidação do papel, a efetivação do papel delas no mercado de trabalho, esse papel ele já se dá em sua maioria, né, ali no início, as mulheres já ocupavam ali os chãos de fábricas. Então, muitos, não só mulheres, claro, muitos trabalhadores em si, né, foram colocados ali, mas as mulheres, né, ressaltando, então no início, muitas delas já foram colocadas ali nas fábricas, para trabalhar nas fábricas. E, enfim, trabalhando o início da jornada, né, fez com que elas estivessem expostas também às cargas exaustivas de trabalho, movimentos repetitivos que causavam muitas vezes problemas graves a longo prazo, e as mulheres também estavam sujeitas a alguns horários que eram um pouco absurdos até, porque infelizmente a desigualdade salarial também, né, era uma coisa que já acontecia. Todas essas questões elas já permeavam o papel feminino no mercado de trabalho logo no início. Com o tempo, né, com o passar do tempo, a gente vai ter uma aprimoração, digamos assim, do setor e do sistema produtivo, e é nesse momento que a gente vai ter uma virada ali onde começa um incentivo à especialização, tá? Então as mulheres, é importante ressaltar que elas acompanharam sim esse incentivo, tá? Elas acompanharam muito esse processo de especialização do serviço e contra todas as regras, na verdade. Então foi o que mais surpreendeu, assim, porque nesse período o número de mulheres, a participação delas no mercado de trabalho começou a crescer assim notoriamente. Então é nesse momento que a gente tem uma virada, que a gente tem uma aprimoração do setor produtivo, um incentivo à especialização do trabalho, que a gente vai ter ali um salto no número de mulheres participando do mercado de trabalho. Bom, mesmo antes, né, dessa aprimoração aí do setor produtivo, a gente vai ter algumas conquistas que as mulheres fizeram que são muito notórias, que são ínfimas, né, comparadas às desigualdades que a gente vê, mas que no início fizeram uma grande diferença. Então, um pouquinho antes dessa aprimoração do setor produtivo, as mulheres tinham conquistado alguns direitos, como elas não poderiam trabalhar em determinados horários muito tardes, horários considerados perigosos, digamos assim. Se eu não me engano, era das 9 da noite até as 5 da manhã. Eu não tenho certeza, tá? Mas se não for, é muito próximo disso. E além disso, elas também não poderiam trabalhar, não poderiam fazer nenhum esforço, não prestar qualquer tipo de serviço à empresa por pelo menos 4 semanas antes do parto, acompanhando a aprimoração do setor produtivo, passando ali por algumas conquistas e consolidando seu papel no mercado de trabalho. As mulheres começam a dar saltos importantes, e aí é nesse meio tempo que a gente vai ter um número muito significativo de mulheres começando a ocupar cargos de considerados, né, de suma importância. Então, a gente tem no mundo inteiro, digamos assim, a gente tem dados, né, que comprovam que no mundo inteiro basicamente foi isso, mas o Brasil, ele tem suas peculiaridades, digamos assim, em relação a esses dados.
Aqui no nosso país, o número de mulheres que ocupam cargos considerados de suma importância e eu queria dizer que esses cargos seriam, digamos, cargos públicos ou cargos que exigem serviços de especializações em níveis muito maiores. Então, o que eu digo são cargos, por exemplo, de gerência, são cargos de liderança, tá? O que eu quero dizer com esses cargos de suma importância são cargos que geralmente exigem uma postura de liderança e uma especialização muito grande. Os mesmos dados que mostram pra gente que o nosso país ele tem um número muito menor de mulheres ocupando esses cargos de liderança, digamos assim, né? Eles também vão mostrar pra gente, esses dados também mostram pra gente que aqui no Brasil as mulheres recebem cerca de 23% menos do que os homens. Então é uma desigualdade salarial muito explícita e muitas vezes para pessoas que ocupam o mesmo cargo, né? Então eu acho que é importante a gente pensar que se a gente tem uma desigualdade salarial tão grande, é muito importante entender, é muito fácil de entender o porquê que a gente não tem mulheres ocupando cargos assim. E não porque elas não queiram estar lá, mas porque talvez não exista motivação suficiente, uma vez que você vai estar lá, porque você alcançando um cargo maior, às vezes, claro, né? Se você não for filho do dono da empresa, ou se você não for parente de alguém lá dentro, se você está crescendo em algum lugar, seja em qualquer tipo de instituição, se você cresce, você pode receber mais, mas automaticamente você vai ter que trabalhar mais, né? Então, talvez para as mulheres, por ter uma desigualdade tão grande, não exista um incentivo a ter que trabalhar mais e a receber tão menos do que um colega que faz o mesmo serviço que você. E também acho que vale lembrar os absurdos que muitas mulheres relatam nas entrevistas de emprego. Muitas não são contratadas porque têm filhos, muitas são consideradas ou não são promovidas por argumentos completamente misóginos. Então, o que mais me entristece é que aqui no Brasil, infelizmente, as pautas das lutas feministas elas têm que estar sempre em torno disso, sabe? A gente tem que sempre reforçar isso, a gente tem que sempre que mostrar isso, a gente tem sempre que lutar por isso, por uma coisa tão básica. Por que que um ser humano que faz exatamente o mesmo serviço que o outro, por que ele tem exatamente as mesmas qualificações, ele tem que receber menos porque ele tem uma vagina? Então, isso nunca vai entrar na minha cabeça, mas é importante ressaltar esses dados para que as lutas contra esse tipo de desigualdade continue. O movimento feminista presente, mais ou menos ali, né, desde o século XVII, ele não só lutou, como ele ainda luta, então, né, por essas desigualdades. E aqui no Brasil, né, frente a uma desigualdade tão grande, é muito importante, mais uma vez, que esse assunto esteja sempre em pauta. É cansativo para nós que temos que explicar e que temos que gesticular, enfim, que temos que fazer um papel de explicar e de desenhar praticamente uma coisa tão óbvia quanto o fato disso ser completamente justo e irracional, mas é importante que esteja em pauta, então, para que as pessoas discutam, para que as pessoas tomem conhecimento sobre isso, para que as pessoas lutem cada vez mais contra esse tipo de desigualdade. Para concluir esse vídeo, eu queria muito concluir ele com uma notícia muito feliz, mas infelizmente as perspectivas de mudança, né, sobre essas desigualdades que a gente vê no mercado de trabalho, elas ainda estão muito, muito, muito longes. A gente tem um avanço ali, né, a gente tem aqui no nosso cenário nacional atual um avanço da extrema-direita, a gente tem um avanço do liberalismo, a gente tem um avanço das perspectivas conservadoras nos costumes, tá? Então a gente precisa entender que infelizmente esse tipo de discurso e esse tipo de coisa que no momento está em ascensão no nosso cenário nacional atual, a gente não tem como colocar uma previsão tão positiva mesmo sobre as mudanças. Quanto a isso, é importante então que a gente continue lutando, que a gente continue falando sobre isso, que a gente continue colocando em pauta, colocando nas discussões familiares, entre amigos, enfim, fale sobre isso,
porque, mais uma vez, a ascensão desses discursos tão misóginos que a gente tem hoje, eles legitimam não só essas desigualdades, como muitas vezes os casos de assédio no serviço, como enfim, coisas as quais a gente precisa barrar antes que seja tarde demais. Bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero me desculpar mais uma vez pela ausência e quero dar minha palavra aqui que eu vou fazer de fato o máximo para conseguir gravar já para semana que vem. Se você não é inscrito mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, compartilha com alguém que você acha que vai ter interesse nesse tipo de conteúdo. E agradeço pela sua presença aqui, espero que você se inscreva aqui embaixo, que você curta não só esse como os outros vídeos e que você também me siga lá no Instagram se você quiser saber um pouquinho mais, eu posto sempre uns textinhos por lá. É isso, fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo.